reviravolta rolou nesse capítulo, porque a gente não só viu o Art tentando formar uma aliança com o Cassius, como ele também tapeou o rei dos Asuras, como se não fosse nada demais. Beleza, quem fala o Art, galera. Antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers da nova, então se quiser prosseguir por sua própria conta e risco. E pra gente começar relembrando o que rolou no capítulo passado, a gente viu que o Nico tinha acordado depois de ver toda a cara do Agrona de reprovação, como sempre, só que isso não era tudo, porque a gente descobriu que ele finalmente ia soltar a Cecília dentro de Dicarte pra poder resolver toda a situação, só que antes disso ele precisava botar a Ceres pra cair junto com todos os outros que estavam do lado dela, o que fez com que o Nico andasse o mais rápido possível para poder produzir um cajado que era capaz de talvez até mesmo capacitar o cara para poder manipular o éter, já que ele era capaz de utilizar esse cajado para poder manipular todos os 4 elementos de uma vez. E como a gente viu nos capítulos passados que ele agora era capaz de ver a mana da mesma forma que o Art, eu não descarto essa possibilidade, mas enfim, depois que tudo isso acaba e eles vão até onde a série estava, é aí que a gente vê um grande campo de força em City X, que era o local onde a série estava, com boa parte dos rebeldes, e graças a isso, é aí que a gente ia ver a Cecília tentando utilizar todo o seu poder para quebrar aquilo mais pra frente, pouco antes da série já acabar chegando para poder botar algum juízo, ou tentar botar algum juízo na cabeça daqueles dois. Só que tudo isso é meio que em vão, porque mesmo ela falando e apontando todas as evidências de que o Agrona tava iludindo eles dois, por eles não poderem mais voltar para a Terra, eles acabam atacando ela para tentar destruir esse tipo de você, o que sinceramente foi totalmente em vão, porque na hora que a Cecília começa a rodar a baiana destruindo e levantando as magias dela, é aí que o Nico bota em prática o seu cajado para poder chegar mais próximo da Cecília, fazendo com que, ao perceberem que eles estavam falhando, é aí que eles tentam dialogar novamente. Só que foi aí que a série já pegou e falou que pros lados do rebelde eles não precisavam se preocupar, já que o Art estava em todos os locais e ia proteger eles na hora em que chegasse. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 391. Dando continuidade agora dentro do capítulo 392, a gente já vê que o autor volta pra Dicarte, onde o Art e o Winston tinham ficado cara a cara, ao mesmo tempo que o Winston já falava que o Cass estava requisitando a presença do Art, fazendo com que ele ficasse meio relutante em aceitar esse convite. Só que logo depois ele meio que aceita, por medo do que ele poderia fazer com a Jasmine, que estava assistindo tudo aquilo de camarote através das sombras junto do Red. E na hora que eles chegam dentro de Efelto, é aí que a gente já vê que o cara tinha chegado no mesmo local onde a Miri tinha treinado ele para poder utilizar o Reinhardt de maneira mais adequada anteriormente, fazendo com que logo depois ele entrasse dentro da cabana. Só que pra surpresa dele, não era a Miri que estava naquele local, e sim o Cassius, que estava dentro da cadeira de balanço dela naquela hora. E como sempre, e sem variar, né, galera, a gente já vê que o cara tenta falar que ele tinha chamado o Arthur ali justamente para saber se o Prota ainda poderia ser uma peça ainda muito mais valiosa dentro desse combate que tava para rolar dentro de Efeltos e Alacria, pois ele sabia que, graças à falha do Art, o Prona não só conseguiu a garota que ele gostava, como também utilizou o corpo dela para poder manter o legado sob seu controle. E graças a isso, é aí que a gente já vê ele falando que o Art agora precisava demonstrar o seu valor para poder continuar vivo, justamente porque dessa forma ele ia matá-lo se ele não valesse de nada, o que sinceramente fez com que o Prota utilizasse o seu anel dimensional para poder mostrar o ovo da Sylvie, fazendo com que o Cass tivesse uma surpresa ao descobrir que a sua neta não estava morta, mas sim apenas hibernando, porque ela resolveu salvar o Arthur de uma vez naquele combate. Fora que isso ainda não era o suficiente para o Rei dos Açores, até porque, diferente da Miri, que como ele tinha falado, fazia tudo que ela fez justamente por sentir algum afeto ao sentir o legado bestial que a Sylvia tinha deixado dentro do Art, pra ele o Art não serviria de nada desse modo, o que aliás até complementa com uma frase que o Art falou dentro desse capítulo, fala do que ele não entendia o porquê do Cass tentar deixar ele vivo de alguma maneira, já que ele facilmente poderia exterminá-los da face da Terra. E foi aí que o Cass começou a meio que apresentar várias propostas, falando que agora eles iam servir pra ele na guerra que tava prestes a vir entre Efeltos e Alacria. Só que é aí que a gente já vê que o Art não tava pra brincadeira nessa situação, porque ele rapidamente começa a jogar tudo na cara que o Cass tinha feito com os Jijins, mas pra frente falando que por culpa dele uma raça inteira foi exterminada no processo, e tudo que ele fez foi apenas cometer genocídio pelo fato dos Asuras não conseguirem o conhecimento que os Jijins tinham, coisa que ele conseguiu em menos de um ano, sendo que na hora que ele fala isso, é aí que o Cass fica surpreso e impressionado
pelo fato de ele ter conseguido o que nem mesmo os peões do Agrona foram capazes de fazer. Mas é claro que o cara não ia acreditar de livre e espontânea vontade no Prota de uma vez nessa situação. E foi aí que a gente já viu uma das maiores cenas que apareceram até agora nesse momento. Se você bem tá aqui, e caso queira contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo pro canal, se você quiser ver outros conteúdos, como por exemplo o Bleach, que eu tô trazendo agora, Solo Leveling, que eu tô trazendo pro canal também, pro retorno do anime, entre vários outros, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho nas notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês não podem perder caso queiram acompanhar o que vai rolar dentro dos animes futuramente, além de vocês ajudarem a gente a bater a nossa meta de 900 inscritos, fechou? Então agora bora continuar. Porque na hora que o Art tinha sentado dentro da cadeira de balanço enquanto o Kez estava em pé, é aí que a gente já vê o Kez lançando um ataque de éter pra cima do Art, sendo que ele tinha liberado pouco éter, mas ainda assim foi o suficiente pra congelar toda a área que tava no local, enquanto o Prota tinha defendido aquilo pra surpresa do Kez. E nisso, quando ele descobre que a situação era bem diferente do que ele pensava, é aí que ele formula meio que um acordo com o Art. O processo, pois, agora de Katen, agora estaria sob a proteção do Kez e não poderia ser tocada pelo Agrona e seus comparsas, fora que também ainda existiria a cláusula de todos os alacrianos inocentes não serem tocados pelo Kez, pois na visão do Art, eles não teriam nada a ver com essa história. E por causa disso, é que a gente já vê que o Kez também apronta das suas, falando que o Aldir tinha ficado meio que maluco por causa da técnica devoradora de mundos ao ter utilizado ela em Illinois, que já era um dos motivos que o Art também estava querendo que o Kez impedisse que esse tipo de coisa acontecesse novamente. E foi por isso que o Kez decidiu unir o útil ao agradável, já que como ele formaria um acordo com o Art nesse momento, ele já aproveitou para falar que o Aldir tinha desertado, mas não falando que ele tinha desertado por causa dele e de todas as atrocidades que ele tinha feito no passado, e sim porque ele tinha ficado completamente louco e tava contra o clã Indraf nesse momento, o que fez com que o Kez também falasse que caso o Art fizesse algum tipo de amizade ou ajudasse o Aldir de alguma maneira, o acordo deles acabaria instantaneamente. E aqui na hora que a gente vê o Kez e o Art conversando sobre tudo isso e colocando todos os termos em prática dentro desse acordo, é que a gente já vê o Kez mudando todos os locais que eles estavam passando no processo, talvez para mostrar superioridade ao Art naquele momento. Só que quando eles acertam tudo, é aí que a gente vê o Kez tentando apertar a mão do Art naquele momento, fazendo com que o Prota, todo ingênuo, apertasse a mão do cara. E é aí que a gente já vê ele formando e firmando um feitiço para que o Art não mentisse para ele no processo, enquanto ele explicava toda parte do aprendizado que ele tinha aprendido dentro das Relictumbres dos Digits, o que poderia ser um pouco parecido com o que ele tinha feito com o núcleo de mana das lanças, só que agora sendo com o núcleo de mana de éter do Art. Desse modo fazendo com que o Kez pensasse que o Art agora estava na palma da sua mão, mas o que ele não esperava estava muito próximo de vir, porque na hora que o Art abre uma das suas runas e começa a mostrar lá dentro o que ele tinha aprendido dos Digins pro Kez, é aí que ele começa a botar em prática tudo que ele tinha aprendido, mexendo no seu núcleo de mana e convertendo todo o feitiço de éter que o Kez tinha lançado no seu núcleo de mana para que ele pudesse se libertar, mas fazendo isso de uma forma que o Kez não percebesse e meio que reforçando essas correntes para que fosse só um disfarce, para que ele pudesse ter o elemento surpresa na sua manga a qualquer momento. E pessoal, para quem ainda não entendeu, esse feitiço que o Kez estava lançando no Art era um feitiço que justamente era para que ele não fosse só capaz de mentir pro Kez de alguma maneira, como também era um feitiço para destruir todo o núcleo de éter que ele tinha criado caso ele fizesse alguma coisa de errado. Mas pelo fato de ele já manjar bem mais do que o Kez em relação ao éter, ele com certeza conseguiu evitar isso 100% no processo, desse modo falando que ele já tinha explicado tudo que o Kez precisava saber por hora para essa situação e mandando o Kez para casa para poder estudar. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 392 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam? Eu já vou pedindo desculpas por não ter falado titim por titim do que tinha rolado dentro desse capítulo, só que se eu fosse falar, ficaria um pouco chato e talvez ficaria um pouco duradouro, mais do que vocês necessitariam. E sinceramente, eu tô curioso para saber como é que essas coisas vão acontecer daqui pra frente, porque a gente vai ter Cecília tentando invadir de Katen de uma forma ou outra junto com o Kuniko, e talvez isso possa ser um gatilho para que eles finalmente mudem de lado em troca de benefício mútuo, já que eles vão perceber que talvez o Agrona não seja uma boa opção. E por mais que o Kez conte que o Art vai dar conta de acabar com a raça do Aldir, é bem capaz de que ele só fique observando o Aldir por algum tempo e não faça nada, só dialogando com ele mais pra frente, já que com certeza depois que eles conversarem com o Aldir, eles vão perceber que vai ser bem melhor ter o Aldir como aliado do que como inimigo. Só que se você quiser ver quando tudo isso acontecer dentro da novel e também o que vai rolar dentro da webtoon, você
tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece a obra ou ainda não deu uma olhadinha no conteúdo de debate. E se você quiser, vai ter um link aqui nos cards ou na playlist pra você estar dando uma olhadinha de todos os vídeos que eu fiz até agora de debate. Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.